hoje o nosso bate-papo é com o presidente da ABAC, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios, é o Paulo Roberto Rossi, que vai contar para a gente como funciona esse sistema e como o sistema tem se comportado na crise. Paulo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a você, muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço a você e aos seus internautas. Obrigada. Conta pra gente como é que tá. Vocês conseguiram, junto ao Banco Central, uma decisão muito importante para os consorciados nesse período agora, consorciados contemplados, não é isso? Que foram, ou seja, já estão lá com o bem, podem utilizar, bem não, com a carta e podem utilizar o valor da carta, não no imóvel. Explica para a gente melhor como foi essa conquista. Claro, é um pleito que nós apresentamos ao Banco Central, eles avaliaram, os técnicos avaliaram, a diretoria aprovou, e foi editada então a circular 4009 do Banco Central, e que traz um benefício para o consumidor. Qual que era a ideia? É exatamente trazer mais liquidez para a economia, né? A gente sabe que tem muitos consorciados e muitos consumidores passando por dificuldades financeiras, então a gente quis dar uma contribuição para esses consorciados contemplados. Como é que funciona? O consorciado está lá contemplado e então, ele dependendo do quanto que ele tem de saldo devedor, e ele tem que fazer essa avaliação prévia por óbvio, né? Ele quitando as suas obrigações junto ao administrador e junto ao grupo, ele tem direito a receber esse crédito. Claro, descontado aí, primeiro ele tem que pagar as suas obrigações dele, né? Sim. E antes o prazo, antes da 4009, o prazo era de 180 dias a partir da contemplação. Então agora, claro, o consumidor entra com o pedido, o consorciado contemplado entra com o pedido, e a administradora então faz a avaliação, e é claro que fica a critério dela essa liberação ou não. Nós acreditamos, Cris, que a maioria das administradoras está fazendo a liberação desse valor, porque é um momento de pandemia, muitos consorciados podem estar com essa dificuldade financeira, então eu acredito que a maioria deve estar atendendo a esses pedidos. Por exemplo, assim, na prática, ele foi contemplado, quitou, ou ele de repente foi contemplado e falta, 20%, pagou 80%. Ele pode fazer esse acerto, quitar a carta dele de consórcio e ter acesso a esse dinheiro, esse recurso, em vez de esperar os 180 dias para poder, enfim, pagar uma prestação, uma conta que ele tenha, ou até mesmo para poder se manter nesse período, não é isso? Exatamente. O que o Banco Central permitiu, tá? Por exemplo, que no exemplo que você deu, ele tem 100, só que ele deve 20 para a administradora correspondente ao saldo devedor dele. Então, o Banco Central permitiu, inclusive, que se faça a compensação, em vez de ele ter sacado uma reserva financeira e pagar os 20, falou, olha, eu devo 20, então você me dá 80, entendeu? Então, o Banco Central permitiu. E é importante também destacar que o Banco Central determinou também que, se a administradora recusar o pedido desse consorciado contemplado, ela vai ter que justificar a recusa, ok? Entendi. Então, assim, é uma operação muito transparente, Tudo acontece, como sempre no consórcio, tudo é muito transparente, como deve ser. Sim, exatamente. E é importante destacar também que o que a administradora tem que preservar é os interesses do grupo. A lei é muito clara. Os interesses do grupo se sobressaem sobre os interesses individuais de cada consorciado individualmente considerado. Então, muita gente já está recorrendo, pelos números que você vai até dar uns dados novinhos que acabaram de sair para a gente, que tem optado pelo consórcio imobiliário. Mas algumas pessoas falam assim, eu tenho pressa. Bom, quem tem pressa, até porque é uma compra mais a longo prazo, mas de qualquer maneira tem uma saída que ela pode dar lance para poder adquirir o bem mais rápido, não é isso? E de qualquer maneira também ainda pode usar o FGTS, desde que ele cumpra as exigências do Conselho Curador para usar. Não é isso? Como acontece? Como os lances acontecem todo mês? É assim que funciona? Exatamente. A prioridade dos grupos é o sorteio. São os sorteios. Então, após a realização do sorteio, a administradora vai abrir para o lance e, dentro das regras contratuais, aquele que oferecer o maior lance, vai ter direito ao recebimento do seu crédito. E a grande vantagem, Cris,
é o seguinte: esse consorciado contemplado, ele pode ir no mercado, e hoje, com essa grande quantidade de imóveis disponíveis no mercado, digamos assim, ele pode fazer um bom negócio. Então, ele tem o poder de compra à vista, ele tem o dinheiro na mão. E ele pode, então, comprar um imóvel novo, pode comprar um imóvel seminovo, pode comprar um imóvel na praia, pode fazer um upgrade. Ele já tem um apartamento lá de 2 dormitórios, quer comprar um de 3 ou de 4, porque a família está crescendo. Ou seja, pode comprar um terreno, né? Então, a possibilidade de utilização do fundo de garantia também é bastante interessante. Como nem você falou, nós tivemos aí, por exemplo, nesse período de janeiro a dezembro de 2019, 4.100 consorciados com, né, trabalhadores que utilizaram aí o fundo de garantia, de um montante de quase 200 milhões de reais. O período de janeiro a abril também foi quase 1.100 consorciados trabalhadores que utilizaram o valor de 51 milhões de reais no fundo de garantia. Então, esse consorciado ele tem que avaliar se é interessante para ele sacar aquele valor do fundo de garantia para utilizar no consórcio de imóveis. Em 3 situações. Primeiro, ele pode oferecer um lance, né? Após a contemplação, ele tem um crédito lá, por exemplo, de 200 mil reais, ele tem mais 200 mil reais no fundo de garantia. Cumpriu as obrigações do conselho curador? Cumpriu. Então, ele compra um imóvel de 400 mil reais. Ou, se ele já está contemplado de posse do imóvel, ele pode quitar totalmente seu saldo devedor, parcialmente, e ainda pagar parte das prestações. Então, você pode ver que esse consorciário tem uma gama bastante interessante de utilização, não só dos recursos do fundo de garantia, mas, eventualmente, de uma reserva dele que ele tenha, né, para oferecer o lance do consórcio. Porque, de qualquer maneira, assim, o uso do FGTS, dentro do fundo de garantia, no consórcio é similar ao do financiamento da casa própria, né? Do financiamento que usa o agente financeiro, né? Exatamente. E aí eu queria, pegando esse gancho, o consórcio também permite que você troque uma dívida mais cara, por exemplo, o financiamento imobiliário, né? Já que você tem que estar no consórcio de imóvel, pela uma mais barata, correto? Sim. Isso é permitido. Isso é permitido também, tá? É possível, com o crédito, ele quitar, inclusive, um financiamento imobiliário. Claro que ele tem que, após a contemplação, por óbvio, né? Isso, claro que ele tem que procurar a administradora, porque isso é uma operação que envolve, muitas vezes, substituição da garantia. Então, é importante que, se ele tiver essa situação, ele procure a administradora de consórcio para tentar viabilizar essas condições. Isso provavelmente vai estar indicado no contrato dele, essa possibilidade, né? E as condições ele vai ter que acertar com a administradora de consórcio e, é claro, aquela instituição financeira que eventualmente tenha lá esse financiamento em aberto com esse consorciado. Vale a pena, eu sou fã do sistema, já fiz isso. Na época eu troquei uma dívida de 2.000, uma parcela de R$ 1.800 por R$ 600, né? Que tem o financiamento, como você explicou, e fiquei pagando a carta de consórcio. Bom, eu queria entrar num assunto importante que você já citou, por exemplo. Temos ainda estoques que, com a pandemia, eu vou falar aqui um pouquinho do Rio de Janeiro, onde a gente está, algumas regiões a gente ainda tem, né, imóveis prontinhos que não foram habitados, e com a pandemia as construtoras viram bem. Esse ano era considerado um ótimo ano, um ano de retomada para o mercado, mas com a pandemia também está sofrendo, o mercado imobiliário está sofrendo bastante. Esses imóveis, ou seja, estão todos legalizados, com habite-se, nunca foram habitados, poderiam, a carta de consórcio, para, como você disse, tem um bom número, né, de pessoas, aí são quase 17 bilhões de recursos que podem ser injetados, né, na economia, comprando esses imóveis. E é uma compra praticamente à vista, né, Paulo? Assim, exatamente. É aquele famoso poder de compra à vista, o poder de barganha, né? Então, o consumidor identifica esse imóvel que esteja pronto, entre em contato com a construtora, o consorciado contemplado, então, vai avisar a administradora, falar, estou interessado em comprar aquele imóvel X naquele bairro Y, com aquelas características. Aí, então, essa transação, após o consorciado dar a ordem, né, para a administradora, com a indicação e os detalhes desse imóvel, a administradora, então, vai tomar todas as providências no sentido de pagar esse imóvel, né? E aí o consorciado, claro, vai ter esse poder de compra à vista, esse poder de barganha. Então, eu diria para você, Cris, que essa quantidade de consorciados aí
Eles têm aí, já foram contemplados, isso é na ordem de 102 mil consorciados contemplados, né, que ainda não adquiriram seus bens, na ordem de 17 bilhões de reais. É um excelente negócio. É um excelente negócio para o consorciado contemplado, mas é um excelente negócio também para a construtora e para a imobiliária. Então, é assim, o que eu posso deixar de sugestão é que as imobiliárias, construtoras, olhem para o consórcio como uma grande oportunidade de alavancar negócios e de vender os seus imóveis, né? Então, principalmente agora, né? Exatamente nesse momento, né? Claro, tem muitos consorciados aí passando por dificuldades, é por isso que foi quitada a 4.009, mas tem muitos consorciados também que foram contemplados, por exemplo, na primeira assembleia, na segunda, na 10ª. O saldo devedor dele é muito grande. Então, ele pode ter interesse em comprar um imóvel, que para ele, nesse momento, é muito mais interessante, né? Então, realmente é uma conjugação aí de interesses e é um ganha-ganha aí para todo mundo. O Paulo vai contar para a gente que é possível unir várias cartas para comprar um único imóvel, não é isso, Paulo, no sistema de consórcio? O pressuposto é que esse consorciado, né, ele esteja contemplado nessas várias cotas de consórcio para comprar um único imóvel. Se for da mesma administradora, ela fica um pouco mais fácil, porque aí vai ter que ter a questão da garantia solucionada, né? Se por acaso ele tiver uma carta contemplada de uma administradora ou de outra, é importante também que o consorciado procure as administradoras, exatamente porque se ele já tiver quitado, não tem problema, porque ele vai pegar, por exemplo, essa carta quitada, vai sacar esse valor e vai poder pagar, né, vamos dizer assim, entrar como parte de pagamento desse imóvel. O mais importante é o seguinte, estando contemplado com várias cartas, é possível comprar um único imóvel, né? E é claro que aí então ele ter que verificar se é de uma única administradora ou de várias administradoras, então fazer essa composição para que ele tenha o seu imóvel, se ainda restar alguma dívida, né, alienado fiduciariamente para a garantia do grupo. Tá, e uma outra coisa, o que envolve a parcela? Porque assim, no sistema não tem juros, a contemplação acontece por sorteio ou lance, né, o acesso à carta de crédito. E uma outra coisa, não existe saldo devedor, nada disso, para assustar, né, ninguém. E as parcelas e a carta de crédito são corrigidas anualmente, não é isso? Mas o que forma essa parcela? A parcela, basicamente, ele tem um valor que ele paga para o fundo comum, ou seja, todos os consorciados vão ter que ter esse crédito disponibilizado, seja por sorteio ou por lance, até o final desse grupo. E o que pode existir também, Cris, é um fundo de reserva e um seguro devido ao seguro prestamista, tá? Então, é claro que esses dois são opcionais, então ele tem que verificar na administradora quanto que é esse percentual cobrado, não só a título de taxa de administração, mas também a título de fundo de reserva e de seguro de vida, ou eventualmente seguro de quebra e garantia. O seguro de quebra e garantia, se tiver o fundo de reserva, geralmente ele é sacado desse fundo de reserva, tá? Então, é claro que o consorciado tem que identificar como é que vai ser composta a parcela dele, né? A prestação dele mensal. Taxa de administração, fundo de reserva, seguro, e aí, então é esse valor que ele vai pagar todos os meses, né, para a administradora, para que então ele tenha direito a ser contemplado aí por sorteio ou por lance. E uma outra pergunta, quanto tempo o financiamento, assim, em média, financiamento não, o prazo para se pagar as parcelas no consórcio de imóveis, desculpe? Olha, nós temos esses prazos muito variados de administradora para administradora. Antes da crise, da última crise que nós iniciamos aí há 2, 3 anos, as administradoras estavam formando grupos na ordem de 120, 150 meses. Então, você pode ver que o prazo é muito longo. Veio a crise, o que aconteceu? A maioria das administradoras alongou esse prazo de duração dos grupos até para 200 meses ou mais. Porque na medida em que você alonga esse prazo de duração, é uma prestação que vai caber no bolso desse consorciado, tá? O mais importante é o seguinte, Cris, vamos supor, muita gente fala, qual que é a taxa de administração? A administração também no consórcio, cada administradora cobra aquele valor, né, necessário para fazer uma boa administração daqueles recursos,
Mas é importante o seguinte, se você pegar uma taxa de administração de 20%, ela vai ser diluída no prazo de duração do grupo. Então, se você pegar um grupo de 200 meses, é 0,1% ao mês cobrado sobre o valor do crédito, ou seja, é um valor muito pequeno para o custo-benefício que esse consorciado terá ao longo do prazo de duração desse grupo. Tá, e aí, para quem está interessado, está nos assistindo e quer comprar uma carta de consórcio, ele procura pode procurar uma administradora, pode procurar os bancos que também oferecem, né, a modalidade, mas tem tudo no Banco Central, não é isso? Ou a própria associação, não é isso? Ele pode consultar o site do Banco Central, bcd.gov.br, pode consultar o site da BAC, onde ele vai ter lá a identificação de todas as nossas administradoras associadas, né? O mais importante que isso é o seguinte, tem várias categorias de administradoras. Tem as empresas independentes, tem ligadas às instituições financeiras, né? Tem ligadas a cooperativas, a seguradora, tem ligadas a redes varejistas e até montadoras de veículos, né, que nem sempre comercializam cotas de imóvel. Então, ele tem uma gama muito interessante de administradoras. Para você ter uma ideia, tem 144 administradoras hoje autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Né, dessas 100 empresas são associadas a entidades, nem todas atuam no segmento de imóveis, mas ali no nosso site ela vai poder identificar essas empresas filiadas a nós. Eu queria que você falasse um pouquinho, então quase chegando ao finalzinho, dos números que acabaram de sair. Como é que estão os números de novos? Números bastante interessantes, né? É claro que o consórcio também sofreu os efeitos aí da pandemia. Se a gente comparar janeiro a abril desse ano contra janeiro a abril do ano passado, todos os segmentos tiveram uma queda de quase 9%, né? Claro que o mês de abril ele foi um mês mais crítico, porque o mês posterior aí à pandemia. Mas o segmento de imóveis nos surpreendeu positivamente da crise. Nós tivemos um aumento na ordem de quase 5,5% no número de participantes, se comparado abril a abril do ano passado. No número de vendas também, de janeiro a abril desse ano, contra o mesmo período do ano passado, teve um aumento também de 5,4%. E o que nos surpreendeu muito positivamente foi o número de contemplações, tá? Que ele aumentou quase 20%. Né, um aumento aí de quase com 30 mil consorciados contemplados nesse ano, no período de janeiro a abril. Né? Isso proporcionou no mercado quase 5 bilhões de reais. Então, você pode ver, voltando uma parte da nossa conversa, o quanto é importante, né, esse consorciado contemplado fazer um bom negócio, né, com sua carta de crédito, e também para as construtoras imobiliárias também oferecerem os seus imóveis para esses consorciados. Então, assim, é claro que a gente espera que o mês de maio, né, agora que algumas cidades já começaram a sair agora da pandemia, né, a flexibilizar agora no mês de junho, nós estamos ainda fechando os dados de maio, mas a gente acredita numa retomada dos negócios ainda nesse primeiro semestre. Tá? Então, a gente está muito esperançoso. Claro, Cris, que o consórcio está muito ligado ao patrimônio. Né? Sim. Então, ele é um investimento? Sim, é um investimento que você faz para o seu futuro. O seu futuro, o futuro da sua família, até o futuro da sua empresa. Porque hoje tem muitas pessoas jurídicas que compram cotas de consórcio para montar as suas sedes. É importante destacar também, Cris, que o consórcio de imóveis ele pode funcionar como uma aposentadoria futura. Por quê? Na medida que você for contemplado, você pode usufruir vamos dizer, dos rendimentos daquele imóvel na medida que você pode locá-lo. Né? Então, isso ajuda na complementação, inclusive, dos seus rendimentos mensais, né? Ou após a sua aposentadoria, para complementar a sua aposentadoria também. Então, ele é um excelente negócio em todos os sentidos. Por óbvio, esse consorciário tem que ler com muita atenção o contrato, ele tem que entender bem, né, como é que o consórcio funciona. O produto vão ter que se vestir bem, esse consorciário, que nem a gente costuma dizer. Né? E é claro, aquelas várias recomendações que não acreditar em promessas verbais, principalmente de contemplação. Tá? Não existe aquele negócio de, olha, você pode entrar aqui nesse grupo aqui que você vai ser contemplado até a quinta semestre. Não existe. As regras estão bem claras.
ele vai ser contemplado por sorteio e por lance, se ele oferecer o maior lance dentro das regras contratuais. E aí, pegando carona no que você falou, a ABAC tem sempre cartilhas, né, para educar mesmo, né, tirar dúvidas. Você pode falar um pouquinho disso, que a gente já está estourando um pouquinho o nosso horário. Tá bom. Olha, sobre a utilização do Fundo de Garantia, nós temos aqui uma cartilha do Fundo de Garantia, que pode baixar isso, fazer o download de forma gratuita. Temos aqui o consórcio de A a Z, em que ele vai buscar nessa cartilha aqui, como é que ele participa das assembleias, como é que ele entra num grupo, como é que vai ser o cálculo da prestação dele. E também temos aqui, Cris, por último também, uma cartilha sobre educação financeira, que chama Na Corda Bamba, né? Como a educação financeira pode melhorar a sua vida. Porque o consórcio, Cris, ele está muito ligado ao planejamento financeiro. Para aquelas pessoas que já entenderam a importância do planejamento financeiro, né, o consórcio é uma excelente opção porque ele busca e proporciona uma qualidade de vida melhor para esse consorciado. E é claro também que a ABAC está absolutamente engajada no processo de educação financeira. O Banco Central tem lá um dos pilares é a educação financeira, através do BC Hashtag, né? Então, a gente está absolutamente empenhado, inclusive num projeto de certificação de profissionais de consórcio. Tá? Nós temos aqui no nosso site o oferecimento de curso para aquele que quer conhecer um pouco mais do consórcio e, eventualmente, depois trabalhar também em alguma administradora. E, através da certificação, é claro que ele vai oferecer uma segurança maior para o consumidor. Entendi. Bom, eu te agradeço, e assim, também é uma forma, né, para quem não tem o hábito de poupar, né, fazer o consórcio, que aí ele vai poupando e vai ter o bem, nesse caso, o bem imóvel, né, que vale muito a pena, enfim, o patrimônio. Paulo, mais uma vez, obrigada. Espero que você possa voltar mais vezes. Perfeito. E estamos aqui abertos, você volte com qualquer novidade, você sempre bem-vindo. E chegamos ao final, mais uma vez, obrigada. E até a próxima semana, gente. Beijo. Obrigado, Cris. Obrigado a você. Obrigado pela oportunidade. Obrigado e um grande abraço aos internautas. Estamos à disposição aqui na ABAC para atender, inclusive, em demandas de consorciados, né? Já consorciados, ou eventualmente de potenciais consumidores. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Beijo.